Bom dia a todos. Bom dia. De todo o meu coração, estou muito feliz de estar aqui, amei a casa. E eu hoje vim dividir com vocês um pouquinho de um estudo que eu fiz, de uma história que está nesse livro Boa Nova, que é intitulado Amor e Renúncia. Eu acho que é um tema que nós estamos precisando muito, né, nos momentos que a gente está vivendo. E daí, gente, vamos pedir ao nosso Senhor Jesus Cristo que nos ilumine, que acalme as nossas mentes, que todos os nossos problemas neste momento fiquem do lado de fora, para que possamos absorver essas palavras do Cristo. Não é palavras da núbia, mas do nosso Senhor Jesus Cristo, desse livro aqui, que é das mãos de Chico Xavier, pelo espírito de Humberto de Campos, tá? Então vamos começar. E daí quando a gente ouve falar a palavra amor, o que vem à nossa mente? Será que a gente tem parado para pensar na grandeza desse sentimento? A gente vem ao centro, a gente absorve todos os ensinamentos, a gente lê os livros, mas será que na nossa vida a gente consegue parar para pensar sobre esse sentimento? Sabemos que somos ainda imperfeitos, não vamos amar como nosso Senhor Jesus Cristo amou agora, né? Porque a nossa caminhada é longa, mas que a gente pare para pensar um pouco nas pequenas atitudes do nosso dia a dia. Como é que anda o amor? E a renúncia? Sentimento lindo que é a renúncia, né? Você renunciar algo pelo próximo. E daí, conta nesse livro que um dia Jesus pregava o dia inteiro na cidade de Cafarnaum, junto com seus apóstolos e todos aqueles que estavam seguindo. Começou a entardecer, Jesus começou a andar para ir para a casa de Pedro, e ao seu lado estava Pedro. E Jesus viu que Pedro estava um pouco inquieto naquele momento, estava pensativo, e aí Jesus fala com ele assim, Jesus pergunta para ele, o que está acontecendo, Pedro? Vejo que você está muito inquieto. E aí Pedro falou para Jesus assim, Senhor, em face dos vossos ensinamentos, como devemos interpretar a vossa primeira manifestação, transformando água em vinho nas bodas de Caná? Não se tratava de uma festa mundana? O vinho não iria cooperar para o desenvolvimento da embriaguez e da gula? Vamos trazer isso para o nosso dia de hoje, né? Então, todos lembram da bodas de Caná? Vou só relembrar a memória de vocês. Foi onde Jesus transformou a água em vinho. Então, era aquele casamento que estava acontecendo e todos estavam lá. O mestre, a sua mãe Maria e todos os apóstolos. E as pessoas que estavam recepcionando esse casamento eram amigos de Maria, a mãe de Jesus. E daí, os casamentos naquela época duravam em torno de 7 dias. Pensa vocês a vergonha que era para quem estava recepcionando a festa, no 3º ou 4º dia, faltar vinho. Que vergonha que não foi aquilo, né? E daí, Maria olha para Jesus e fala, com aquele olhar de mãe, né, que a gente, normalmente, quando a gente fala de renúncia, vem logo esse sentimento de quem é mãe, que a gente está sempre renunciando a algo para os nossos filhos. E quando Maria olha para Jesus e fala assim, tipo assim, né, faz alguma coisa aí. E Jesus olha para ela, como assim? Não é o meu momento ainda. Eu só estou lendo de uma forma, interpretando a passagem, tá, gente? Quem quiser olhar, pode ir em João, capítulo 2, versículo de 1 a 11. E daí, como um bom filho, olha para ela assim e fala, nossa, acho que eu tenho que obedecer a minha mãe, né? E daí Maria já fala com os serviçais, tragam potes com água. E nem fala o que ia acontecer. E daí trouxeram e Jesus transforma aquela água em vinho. E daí as pessoas que bebiam aquele vinho falam, engraçado, porque normalmente nas festas que a gente dá, as pessoas servem o melhor vinho nos primeiros dias, porque
logo depois estão todos embriagados e já não vão sentir mais o paladar do vinho, mas o vinho que Jesus havia transformado era da melhor qualidade. E daí Pedro fala com Jesus, por que isso? Como assim? Será que não está trazendo algo para acrescentar na embriaguez, na gula, numa festa mundana? E aí a gente pensa, será que hoje, se a gente visse isso, a gente não diria a mesma coisa que Pedro disse? Principalmente nós que já paramos, quem não toma álcool mais, né? Esse julgamento, né, que a gente tem de que a gente é superior a quem bebe ainda, né? Será que a gente não pensaria a mesma coisa? Então, o Pedro, antigamente, somos nós hoje, né? Com as nossas indagações, sem compreender a mensagem do Mestre. E aí Jesus compreendeu onde que Pedro queria chegar. E fala assim para ele, Simão, conheces a alegria de servir a um amigo? Olha a pergunta de Jesus. Pedro não respondeu. Olhou para o Mestre e o Mestre continuou. As bodas de Caná foram um símbolo da nossa união na terra. O vinho ali foi bem o da alegria com que deseja selar a existência do reino de Deus nos corações. Estou com meus amigos, amo todos eles. Os afetos da alma, Simão, são laços misteriosos que nos conduzem a Deus. Pedro ali, de uma forma mente pequena, estava pensando na parte material da coisa, né? Do álcool, da embriaguez, da gula, da festa. E Jesus estava trazendo a mensagem, e essa foi a primeira manifestação do Cristo entre os apóstolos. Né? E daí, Jesus está vendo o lado espiritual que ele estava trazendo ali, a amizade, celebrando a vida. E ele estava trazendo a boa nova. E qual é a boa nova que não traz alegria? E ele queria dividir aquilo com todos que participavam ali, além de agradar a sua mãezinha. Né? E daí, quando ele fala que os afetos da alma nos conduzem a Deus, a gente pensa nas nossas relações do nosso dia a dia, na nossa família, nos nossos amigos. Quantos de nós não somos beneficiados por esse amor que nos aproxima de Deus? Esse sentimento divino que vai inundando a nossa alma, que a gente se sente mais perto de Deus. E aí é uma boa questão para a gente pensar nas nossas amizades, na nossa família. Como é que anda isso? Será que tem nos aproximado de Deus? Será que estamos doando o melhor de nós nas nossas relações? Para que possamos nos aproximar mais de nosso Mestre Jesus? Será que estamos fazendo isso? Quantas vezes os nossos amigos nos beneficiam com atitudes que nos aproximam de Deus? Dentro dos centros espíritas, quantas vezes nós não somos beneficiados por uma palavra amiga? Às vezes estamos desesperados, sem saber o que fazer, e vem aquela pessoa e fala aquilo, é como se fosse um bálsamo para a nossa alma. E nos acalmamos. E daí ele fala, as mais belas horas, Jesus fala, as mais belas horas da vida são a que empregamos em amá-los, enriquecendo-lhes as satisfações íntimas. E aí Simão, não contente com aquilo ainda, pergunta para ele, e como devemos proceder quando os amigos não nos entendem? Ou quando nos retribuem com a ingratidão? Jesus olha Simão Pedro nos olhos e responde. Pedro, o amor verdadeiro e sincero nunca espera recompensa. A renúncia é o seu ponto de apoio. Então, no amor sincero, verdadeiro, nós precisamos dessa renúncia. Porque vivemos neste planeta de provas e expiações e passamos por turbulações nas nossas vidas. Muitos dos nossos amigos irão nos trair, vão ser ingratos. Ou muitas vezes também nós somos os ingratos nas nossas relações, por ainda sermos frágeis, por ainda trazermos tantas dificuldades em nós, que ainda não conseguimos ainda ter esse amor verdadeiro dentro de nós. E daí ele fala assim, continua falando com ele, ainda que todos os nossos amigos do mundo se convertessem um dia em nossos adversários, ou mesmo em nossos algozes,
jamais nos poderiam privar da alegria infinita de lhes haver dado alguma coisa. Essa é a renúncia. O convite é esse, de você oferecer o seu melhor, não importa a quem. É estar presente naquele momento, se estamos aqui nesse centro agora, que possamos estar aqui, com os nossos corações abertos, para que essa mensagem possa ir amolecendo o nosso coração, endurecido ainda, por tantas coisas que trazemos as dificuldades do ser humano. Né? Então, quando ele diz assim que é você doar-se, olha a grandeza e a visão de Jesus. Porque quando nós fazemos o bem a alguém, somos o primeiro a ser beneficiados. É muito melhor você dar do que receber. Porque quando a gente doa algo de nós a alguém, nós sentimos essa vibração maravilhosa de ter feito algo por alguém. Isso já nos muda o nosso campo mental, que às vezes está tão ainda turbulento. Naquele momento, somos abençoados. Nos ligamos a espíritos superiores, porque nesse momento fazemos essa conexão de doar-se. Então, que nosso dia a dia, a gente possa ter pequenas atitudes, mas que nos entreguemos 100% àquilo. O convite é esse. Não é a questão do que você dá, mas de doar com todo o seu coração. Até nas coisas materiais. O beneficiado maior é quem doa. Trazendo a visão para Pedro daquela festa onde ele fez a sua primeira transformação de água em vinho, a sua primeira manifestação de milagre, vendo o lado espiritual da coisa, de conquistar todos que ali estavam com seu amor. E aí Jesus, olha, já estava escurecendo, o céu estrelado, em quase tom profético Jesus fala: o vinho de Caná poderá um dia transformar-se no vinagre da amargura. Contudo, sentirei mesmo assim júbilo em sorvê-lo por minha dedicação ao que vim buscar para o amor do Todo-Poderoso. E aquele vinho se transformou realmente no vinagre amargo. O que nós fizemos? Nós crucificamos o Cristo. Todos aqueles que receberam o Cristo quando chegou em Jerusalém, com festa, né? Foram os mesmos que crucificaram ele. Mas mesmo assim, mesmo os nossos amigos sendo ingratos conosco, se tornarem adversários, que a gente tenha em nosso coração a consciência tranquila de ter feito o nosso melhor. Se a gente começar a dar esses primeiros passos no nosso dia a dia, lógico que a gente não vai conseguir o dia inteiro ficar nisso, mas que a gente lembre desse amor do Cristo, dessa renúncia, de doar-se em tudo que você estiver fazendo. Eu tenho certeza que nós estaremos conectados bem melhor com espíritos mais que vão conseguir nos conduzir, inspirar, para que tenhamos mais paz no nosso coração. E daí, tá, passou isso, passaram os dias, aí Jesus de novo, aí Pedro começa a lembrar de uma passagem que Jesus falava assim: que todos os homens que não estivessem decididos a colocar o reino de Deus acima de pais, mães e irmãos terrestres, não podiam ser seus discípulos. Que a gente tinha que abandonar, aqui no caso, né, interpretando ao pé da letra, a nossa família para seguir o Cristo. Aí Pedro, na hora, olha como Pedro era terrível, né? E aí Pedro olha e fala assim: mas como assim, mestre? Antes o senhor acabou de falar com a gente que a gente tem que tratar os nossos afetos da alma com todo carinho. Agora o senhor está pedindo para a gente abandonar pai, mãe, família e seguir, senão a gente não será os seus discípulos? Não pensaríamos a mesma coisa? Na nossa pequenez ainda. E aí Pedro pergunta a ele como conciliar esses dois ensinamentos. Aí Jesus responde: Simão, a minha palavra não determina que o homem quebre os elos santos de sua vida, os laços do afeto. Antes, os que tiverem a verdadeira fé para colocar o poder de Deus acima de todas as coisas
e de todos os seres da criação infinita. O convite do mestre não era para que abandonemos a nossa família, os nossos afetos, mas que a gente lembre de colocar Deus acima de tudo, em primeiro lugar. Qual é o nosso primeiro mandamento? Amar. Amar a Deus acima de todas as coisas. E o que nós fazemos? Nós esquecemos. Com as tribulações da vida, porque a gente está completamente aqui na matéria e a gente esquece que existe um Deus que nos governa, que por mais que a gente se ache autossuficiente, nós precisamos de Deus. A nossa vida está nas mãos do nosso Criador. E aí nós nos atrapalhamos, né? Porque os problemas virão para a gente poder crescer e a gente esquece do nosso planejamento familiar, né? Que existe algo que nós teremos que trabalhar aqui com esses afetos queridos do nosso dia a dia, e a gente esquece disso tudo porque a gente quer resolver da nossa forma. Né? Mas tem um Deus que nos criou. Né? E quantas vezes a gente fica batendo na mesma porta, querendo arrombar aquela porta ali de uma coisa que aquilo não é bom pra gente, a gente está ali teimando porque quer. Né? Se nos conectarmos, confiarmos, trabalhar a nossa fé no nosso dia a dia, nas pequenas atitudes. Chega um momento que está na hora da gente entregar para Deus. Fizemos tudo, Senhor. Tudo que estava ao nosso alcance. Agora está nas suas mãos. Nos deixarmos ser conduzidos pelo nosso Pai Criador. Pelo nosso Mestre Jesus. E aí Jesus continua falando com ele. O Evangelho, Simão Pedro, não pode condenar os laços da família, mas coloca acima deles o laço indestrutível da paternidade de Deus. O reino do céu no coração deve ser o tema central de nossa vida. Tudo mais é acessório. A família no mundo está igualmente subordinada aos imperativos dessa edificação. Já pensaste, Pedro, no supremo sacrifício de renunciar? Todos os homens sabem conservar. São raros os que sabem privar-se. E não é assim, gente? Será que a gente pensa na renúncia no nosso dia a dia? Renunciar algo em prol do meu irmão? Na construção do reino de Deus, chega um instante de separação que é necessário. Se saiba suportar com sincero despreendimento. E essa separação não é apenas a que se verifica pela morte do corpo, muitas vezes proveitosa e providencial, mas também a das posições estimáveis no mundo, a da família terrestre, a do viver nas paisagens queridas, ou então a de uma alma bem amada que preferiu ficar à distância entre as flores venenosas de um dia. O que Jesus está querendo nos falar com isso? Essa separação, às vezes, da morte, mas também, às vezes, vivemos em famílias que ainda existe pessoas, talvez filhos, talvez o esposo ou a esposa, que ainda está na ilusão do mundo e não aceita muitas coisas do que a gente fala, muitos dos ensinamentos do mestre que a gente aprende. E o que acontece? A gente quer trazer essa pessoa na marra. A gente quer modificar a vida daquele ser, principalmente quando é filho, que a gente sabe que está indo por um caminho que não é legal. Não é abandonar aquele ser. É ter essa conversa, é ter esse apoio, é ter esse exemplo dentro do lar. Mas vai chegar o momento dele. Né? E daí, nós ficamos tão preocupados em resolver ter uma solução para esse problema, que nós desligamos de Deus. Sendo que deveríamos fazer de tudo que está ao nosso alcance e entregar nas mãos de Deus. Porque antes de ser nossos filhos, são filhos de Deus. Isso é um processo muito grande. Mas que a gente pode dar pequenos passos nisso, trabalhando de que forma? A nossa fé. Né? De entregar nas mãos do Senhor. Fez de tudo, não estou dando conta, não tem condições mais. Então, nas mãos de Deus. E lógico, aquele apoio, aquela amizade, a todo momento, está ali, disponível para qualquer coisa.
E aí Jesus continua falando. Ah, Simão, quão poucos sabem partir por algum tempo. Do lar tranquilo ou dos braços adorados de uma afeição, por amor ao reino de Deus, que é o tabernáculo da vida eterna. Muitas vezes é difícil para a gente renunciar a certas coisas em prol daquilo que a gente acredita. É muito difícil. Às vezes a nossa preguiça, talvez vocês não sejam preguiçosos, né? Mas estou falando de mim. A gente está acomodado no nosso sofá e aí tem uma palestra, a gente, não vou não, né? Sabendo que quando a gente ouve algo, que a gente está num grupo, numa casa dessa, que são pontos de luz no nosso planeta, que traz um certo conforto. Aqui a gente tem a capacidade de absorver mais essas energias. Tenho certeza que vocês leem os livros e vê o quanto que esse benefício nos é trazido nesse momento. Que a gente desarma, né, e ficamos abertos para receber isso. Mas às vezes usamos nossos familiares como desculpa para não darmos esses passos. E aí Humberto de Campos fala assim, ninguém no mundo, Humberto de Campos o autor, né? Ninguém no mundo já conseguiu elevar a altura em que o Senhor as colocou. A amizade, o afeto, a beleza e a amplitude dos elos afetivos, mesmo porque a sua obra inteira é a de reunir pelo amor todas as nações e todos os homens no círculo divino da família universal. Como nós estamos tão distantes disso ainda. Porque com o nosso egoísmo a gente quer o bem para a nossa família, para os nossos filhos. E esquecemos de aproveitar essa oportunidade, que é como se fosse um treinamento que a gente tem dentro daquela célula pequena que é a família, para ir desenvolvendo esse amor para que possamos um dia fazer parte dessa família universal. Enxergar o nosso irmão que está ali na rua como irmão. Tudo aquilo que eu quero para mim, eu quero também para ele. Essa foi a mensagem trazida por Jesus. Não só com palavras, vivenciada. Todos os momentos da sua vida. Somos aprendizes, é verdade. Mas precisamos começar a pensar sobre isso. Dar esses pequenos passos no nosso dia a dia. E Humberto de Campos continua. Depois da magnífica vitória da entrada em Jerusalém, é traído por uns dos discípulos amados, negam-no os seus seguidores e companheiros, suas ideias são tidas como perversoras e revolucionárias. É acusado como bandido e feiticeiro. Sua morte passa por ser a de um ladrão crucificado. Jesus, entretanto, ensina às criaturas nessa hora suprema a excelsa virtude do retirar-se com a solidão dos homens, mas com a proteção de Deus. A relação de Jesus era tão perfeita com o Pai que ele não se sente traído por Judas. O contrário, a primeira atitude dele é que vai alguém socorrer Judas naquele momento de desespero, onde tira a sua própria vida. Ele não se sente triste com a negação de Pedro. Agora, nós, como humanos, vamos nos colocar aqui numa situação parecida. Eu tenho uma amizade com a Sóia, que é minha amiga, desde os 13 anos de idade. Em uma situação difícil, eu preciso que a Sóia dê um testemunho ao meu favor. Ela precisa falar algo da minha pessoa. E daí perguntam para a Sóia, Sóia, você conhece a Núbia? A Sóia olha com medo daquela situação e fala, nunca vi. Como nós nos sentiríamos? Existe um laço de afeto imenso. Como nós nos sentiríamos neste momento? Mas o que o mestre fez? O mestre sabia da fragilidade de todos os seus discípulos. Por isso não podemos nos sentir culpados quando no nosso dia a dia fazemos algo que não está à altura dos ensinamentos do mestre ainda. Porque ele sabe da nossa condição humana. Ele nos conhece imensamente. Todas as nossas fragilidades. O nosso passo aqui é ter certeza da nossa fragilidade e entregar na sua mão. Mestre, eu estou aqui.
Hoje é mais um dia que começa e eu estou aqui firme para poder dar mais um passo no bem. E aí Humberto de Campos fala assim, no final. No momento do Calvário, Jesus atravessa as ruas de Jerusalém como se estivesse diante da humanidade inteira, sem queixar-se, e ensinando a virtude da renúncia, por amor do reino de Deus, revelando por essa a sua derradeira lição. E tudo isso nos é trazido pela doutrina dos Espíritos de uma forma tão clara, né? E que nos dá essa oportunidade da gente pensar sobre isso. O que eu tenho feito com isso que eu tenho recebido? Será que quando eu entro aqui eu estou aberto, mas quando eu saio daqui, os problemas que eu deixei ali na porta eu já carrego todos comigo e esqueço de tudo que eu ouvi aqui? Que possamos nos proporcionar mais momentos com as leituras edificantes, com as nossas preces. Às vezes a gente está tão tumultuado que nem prece a gente consegue fazer. Achar uma forma de acalmar a nossa mente, de confiar e seguir. Aprendizes, lembramos disso, todos nós. Se estamos aqui, somos muito parecidos, as mesmas dificuldades. Talvez uma coisa eu tenho maior do que o outro, mas o outro me ensina como lidar com isso aqui, e aí a gente vai aprendendo. Que a gente nunca esqueça desse amor do nosso Mestre por nós. Sempre de braços abertos. E eu gosto muito de uma passagem que ele fala, vinde a mim, todos vós que estáis cansados. E é assim que talvez nós nos sintamos nesse momento que estamos vivendo. Está lá de braços abertos. Nós é que nos distanciamos dele. Que a gente possa pensar sobre isso. Por maior que seja a dificuldade, confiemos. Acalmemos, vamos achar uma forma de acalmar o nosso coração e de seguir mais um dia. E daí a gente termina no Boa Nova. Tem uma história nesse livro aqui, eu não sei se vocês já conhecem, vale a pena. Vivências do Amor em Família, de Divaldo Franco. É um livro maravilhoso que fala muito da família. E daí tem várias histórias. É um livro grosso, grande, assusta a gente, né? Mas é uma forma tão divertida que o Divaldo traz aqui os casos. É uma delícia de ler o livro. Então, quem puder adquirir, quem faz palestra ajuda bastante, que tem várias histórias, né? Muito bom. Então, para a gente falar sobre esse amor e renúncia, a história, inclusive, chama Amor e Renúncia nesse livro. É uma história de uma mãezinha que aconteceu realmente na Mansão do Caminho. Tá? Então, Divaldo conta que há muitos anos atrás, eu não sei se aqui na hora do passe vocês abaixam a luz à noite, talvez não tenha, né? É de dia. Então, acontece isso na nossa casa, a gente abaixa um pouquinho a luz para as pessoas se concentrarem mais. E diz Divaldo que estava lá na frente, aquela multidão de gente, né? E daí abaixaram a luz, Divaldo fechou os olhos para fazer uma prece, e de repente Divaldo abre os olhos e vê uma luz saindo de uma pessoa que estava na plateia, imensa, e não tinha fim aquela luz, como se fosse um tubo, né? E aí ele procura identificar quem era, porque ele precisava depois procurar essa pessoa, identifica e continua os trabalhos, os passes, acaba. E daí acabou a sessão de passe, acaba a reunião, todas as pessoas estavam saindo e ele vai em encontro a essa senhora. Quando ele chega lá, fala com ela assim, eu preciso conversar com a senhora. Ela, ai, seu Divaldo, a senhora vem aqui há muito tempo, uma senhora super simples. Ela disse, sim, eu frequento a casa há muito tempo, mas eu nunca me aproximei do Senhor porque eu sou muito humilde, eu não tenho nada para oferecer. Eu vim aqui só para receber. Daí, Divaldo fala com ela assim, mas a senhora já está em condições de doar. Eu conheço muitas pessoas na minha vida e eu nunca vi uma pessoa ter uma luz, uma energia tão linda como a sua. Imagina isso. Né? E aí era uma senhora afrodescendente, bem simples mesmo. E aí ele fala com ela que já estava na hora dela começar a fazer esse trabalho. Não só dentro da casa espírita, mas também onde ela morava. E ela morava num lugarejo muito pobre. E Divaldo fala isso para ela. Ela fala, mas eu não acredito que eu esteja pronta para isso. Eu não tenho condições de fazer isso. Divaldo, a senhora tem.
eu vou encaminhar a senhora agora, como a senhora já frequenta o centro há muito tempo, o departamento de passe. E aí a senhora vai fazer um curso de passe. E daí ela olha, mas aí confia no irmão Divaldo, fala, então tá bom. E aí ela saiu toda faceira, comovida pelo convite do Divaldo. O Divaldo apresentou ela às pessoas que coordenavam o passe. E passou-se o tempo, 6 meses depois, chega ela toda feliz para conversar com o Divaldo. Fala para ele que ela já tinha terminado o curso. E aí Divaldo fala, mas ela estava muito feliz, ela jamais tinha feito um curso, ela não sabia nem ler. Naquela felicidade tamanha. E aí que ela tinha feito o curso, terminei, Divaldo, terminei. Então agora eu vou presentear a senhora. Divaldo não sabia que ela não sabia ler. Não era nem para mim ter falado isso para vocês agora, mas depois. E aí presentei a ela com o Evangelho segundo o Espiritismo. Capa branca, as letras douradas, que um presidente da FEBRE tinha dado para ele, mas ele nunca tinha utilizado aquele evangelho, porque ele tinha o deles, onde estava todas as lágrimas, né? E ele fala que os livros que são usados, eles são gordinhos, né? E os livros que a gente não lê, eles ficam magrinhos, né? E aí pega a dedicatória e passa a dedicatória para ela, e presenteia. E daí dá esse presente, ela toda feliz, né? E fala com ela. Agora a senhora já pode começar a aplicar passe. Mas vou lhe pedir uma coisa. Quando a senhora for aplicar passe lá no bairro da senhora, a senhora nunca vá sozinha. Leva sempre alguém com a senhora. Porque as pessoas podem comentar que a senhora está fazendo feitiçaria. Se o enfermo morrer, vai dizer que foi a sua energia que matou o enfermo. Então, assim, as precauções que a gente tem para a gente nunca ir sozinho. Até Jesus mandava os apóstolos de 2 em 2, né? A senhora lê o Evangelho, Divaldo não sabia, tá? E daí aplica o passe, fala o que é o passe para a pessoa. E ela ficou muito agradecida, saiu dali com aquele Evangelho super feliz. Passou-se o tempo, Divaldo ficou muito amigo dela. Ela estava auxiliando as pessoas no bairro dela e auxiliando também na Mansão do Caminho. Aí passou 2 ou 3 meses, ela volta com o Canudo. Irmão Divaldo, mas numa felicidade assim imensa. Ele, o que aconteceu? Ela falou, hoje é o 2º dia mais feliz da minha vida. E ele perguntou para ela, e qual foi o primeiro? O dia que eu terminei o curso de passe. E hoje, por que a senhora está feliz assim? É porque eu terminei o Mobral. Ela, quando ele presenteou o Evangelho, ela jamais falou para ele que ela não sabia ler. Ela foi atrás de recursos para poder aprender a ler. Vocês lembram o que era o Mobral? Talvez os mais novos não saibam. Né? Aquele curso intensivo, né, de alfabetização. Isso. Eu nem sei se existe mais, acho que mudou o nome. E aí, Divaldo olha para ela, fica super feliz. Aí ela fala assim, agora eu sei ler, Divaldo. Aí Divaldo olha, oh meu Deus, eu cometi um erro com a senhora, te deu o Evangelho, a senhora não sabia ler. Aí ela, não quis te falar, porque talvez é orgulho meu, né, falar assim, eu não sei ler. E como é que a senhora estava fazendo para dar os passes? Aí ela, irmão Divaldo. Quando eu chegava na casa do paciente, alguém ia comigo, eu falava, fulano, abre o Evangelho e lê. Aí se fulano falasse assim com ela, eu não sei ler. Aí ela pegava o paciente e falava, fulano, abre o Evangelho e leia. Se o paciente também não soubesse, olha que inteligência desse ser. Falava assim, então tá bom, então eu vou repetir as palavras do nosso irmão Divaldo na Mansão do Caminho. E ela fala de tanto frequentar o centro, a gente tem doutorado, né, nos ensinamentos, né? A gente acaba aprendendo quando a gente deixa essa mensagem nos tocar. E aí agora ela fala assim, agora, irmão Divaldo, eu já sou alfabetizada e eu faço questão de ler o Evangelho. Quando eu chego, eu falo assim, agora vamos ler uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo por Allan Kardec. Abre, lê, e olhando para as pessoas para ver a reação. Olha que coisa mais fofa, né? A reação das pessoas. E aí, Divaldo disse que ficou muito emocionado e fala assim para ela. Ela, então, minha irmã, já que a senhora já aprendeu a ler, está fazendo isso tudo, e aí ela fala, mas irmão Divaldo, eu queria lhe falar uma coisa. Eu vou ler para vocês aqui o que ela fala. Divaldo, antes o Evangelho saía direto do meu coração. Mas agora, com essas letras mágicas, ele está na minha cabeça, desce ao coração e escorre pelas minhas mãos. Eu achei tão lindo isso. E a gente não tem noção de quando a gente
vem num centro, que a gente toma um passe. O que isso pode significar na nossa vida? Fica aqui o convite da gente estar aberto a isso. Não importa qual é a pessoa que está nos dando passe, porque a nossa conexão é muito maior do que isso. Não julguemos. Que a gente aproveita isso, né? Que a gente não sabe. Quem diria que aquela senhora simples, sem saber ler, sem saber escrever, tinha essa... Divaldo fala com ela que ela tinha uma energia curadora. Né? Quem de nós sabe o que se passa com o outro? Nós temos a visão do Divaldo. Né? E daí, passaram-se os anos. Achei linda essa frase dela. E aí Divaldo conta que muitos anos depois, 2h da manhã, alguém bate na porta dele. E aí Divaldo acorda e fala assim: Divaldo, a dona fulana está nos seus últimos momentos e ela pediu que precisa vê-lo. Aí Divaldo diz que se arruma, vai para o bairro dos Alagados, é um bairro muito pobre. E eu esqueci de contar para vocês, desculpa, deixa eu voltar aqui um pouquinho no tempo. Ela era lavadora de roupa e vendedora de acarajé. Eu acho que todo mundo, mesmo não conhecendo a Bahia, sabe o que é acarajé, né? E tinha um filho. E esse filho, para ela, era tudo. Né? E daí, ela chama Divaldo para conversar nos últimos momentos da vida dela. Divaldo chega lá no barraco e ela fala com ele: Divaldo, eu preciso me confessar com você. Aí Divaldo: minha irmã, no Espiritismo não existe a confissão. Ela: não, Divaldo, mas é a confissão de coração para coração, pela consideração que eu tenho do meu amigo. E aí Divaldo diz que ela começa a falar, já nos últimos momentos, e ela diz: eu tenho pouco tempo, porque os irmãos espirituais já estão aqui para me levar. Ela olhou com a doçura, com a ternura para o Divaldo, e daí começou a narrar a sua história, que Divaldo não sabia, mesmo com todo o tempo de amizade. E ela diz para ele: eu já fui jovem, Divaldo. Eu tinha 17 anos, e eu era uma negra linda. E me apaixonei profundamente. Me perdi, quando eu vi aqueles olhos, eu me perdi com aquele, ela até chama de um mulato lindo que era o cara. Ela lavava roupa, ele era vendedor de verdura. E daí começaram a ter esse namoro. E aí foram passando o tempo. E ela pensava em casar com ele, porque ela estava profundamente apaixonada. E ele fala assim com ela: você me ama? E ela diz: profundamente. E ele diz para ela: eu preciso uma prova do seu amor. E vocês, todos nós sabemos o que é uma prova de amor, né? Ter o ato sexual antes do casamento. E ela fala: mas falta tão pouco tempo para a gente se casar, vamos esperar mais. Ah, você não me ama. Você não confia em mim. E ela acabou se entregando para ele. Um certo dia, depois de vários relacionamentos, ela diz, isso ela contando para o Divaldo: eu senti algo pulsar dentro de mim. E eu sabia que eu estava grávida. Procurei-o, cheguei para ele e falei: a gente precisa se casar. Aí ele: casar? Ela: é, mas por que essa pressa? Porque eu estou grávida. Aí ele: e de quem é esse filho? Pense, 17 anos, né? Talvez tinha uns 18 ou 19 anos, jovem. Fica perdida naquele momento, que aquele ser que estava na frente dela, ela se entregou completamente para ele e achava que aquele era o amor da vida dela. E ela: lógico que é seu filho. E ele: será mesmo? Você foi tão fácil, se entregou tão fácil para mim. E ela pergunta: como você pode duvidar de mim? Eu duvido, sim. Afinal, em mulher a gente não pode confiar. Mulher nenhuma merece confiança. Nem minha mãe merece, pois ela também teve vários homens. Por que eu iria confiar em você? Trazendo nesse momento toda a história de vida que ele participou na infância, via a mãe com vários homens, né? Então todos nós temos as nossas dores, não é aqui caso da gente julgar esse ser, né? De tentar compreender. E ele fala para ela: você vai abortar. Aí ela disse: nunca. Ele: mas eu não vou criar, vai ser mais um negrinho no sinal vendendo doce. As palavras são essas, tá, gente, que estão no livro. E daí ela fala: de jeito nenhum. Aí ele fala: então você vai ter que escolher. Ou eu, ou ele. O que ela escolheu? O filho.
e nunca mais viu o pai do filho. E daí, passaram-se os anos, o menino estava com 4 anos, ela lavava a roupa para fora e ia na casa daquelas pessoas ricas levar roupa. Antigamente não existia isso, né? Fazia as trouxas de roupa e levava. E ela levou o filhinho com ela, ele com 4 anos de idade. Ao chegar na casa, o menino viu uma menininha brincando com os livros, vários livros. E aí ele perguntou para ela, mamãe, o que é aquilo? Ela falou, livros, meu filho. Ele, o que é um livro? Ela, é aquilo que nos faz viajar por todos os lugares sem sair do lugar. Aí ele, mamãe, eu quero ter muitos livros. A senhora compra para mim? E ela fala assim, meu filho, você não sabe ler ainda. Você só pode ir para a escola com 6 anos de idade. E ele fala assim, mas não importa, mamãe, eu quero ter muitos livros. O que uma mãe faz? Se renuncia mais uma vez, acha uma professora particular, paga para que ela ensine ele a ler com 4 anos, pelo interesse tamanho que ele tinha, e compra os livros para ele. E daí, passa-se o tempo, o menino muito inteligente, né, foi para a escola com 6 anos, vai passando o tempo, e um dia ele chega para ela e fala, mamãe, eu não quero ficar só nessas escolas, eu quero ser médico. Aí ela, como, meu filho? Quero ser médico. Ele, mas como assim? Como que eu lavando roupa, vendendo acarajé, vou conseguir que você faça uma universidade? Não acreditava muito, né? Aí ele, mamãe, mas a senhora me ajuda, por favor. Um dia eu recompensarei. E ela, vendo o interesse daquela criança, falou que nem que as mãos dela dissolvessem lavando roupa, ele seria médico. Né? E chegou a época do vestibular, já adulto, né, o menino, adolescente. Ele chegou em casa gritando, mamãe, mamãe, passei. Ela, passou em quê, meu filho? Ela, no vestibular. Ela, mas como assim? Como você conseguiu? Ele, passei, mamãe, meu nome está lá. Ela, não contente com aquilo, ela foi para ver se o nome dele realmente estava lá. E na época ela não sabia ler. Ela chama alguém da secretaria para ver se o nome do filho estava lá. E realmente estava. E daí ela disse que não acreditou. Ele começou a frequentar a faculdade. Ela disse que deu a alma dela para poder mantê-lo na faculdade. Fora o transporte, né, um bairro muito pobre, muito distante. Para fazer esse transporte, para ter a roupa branquinha. Diz que a roupa dele ela lavava com tanto carinho, que era branca. E ele ficou bem escurinho, né? E usava aquelas roupas branquinhas, lavadas pela mão. Mas na faculdade ninguém desconfiava que ele era filho de uma lavadeira de roupa e de uma vendedora de acarajé. Certo dia, ela estava com a barraquinha dela de acarajé. Em Salvador tem a cidade alta, a cidade baixa, e tem um elevador Lacerda. A faculdade ficava em cima e ela vendia, tinha a sua banquinha de acarajé embaixo. Diz que um certo dia ela está lá, e aí chega um senhor, todo de branco, e fala assim com ela, o acarajé da senhora é o melhor da cidade. Eu saio lá do alto para vir aqui para comer o seu acarajé. E ela olha para ele e fala, o senhor é médico? Aí ele diz, sim, eu sou professor da faculdade. E na hora, ela lembrou do filho, né? E falou assim com ele, o senhor conhece lá um menino bem escurinho, que veste uma roupa muito branquinha? Ele, sim, todos conhecem. A gente chama ele de mosca no leite. E ele é muito inteligente, ele se destaca muito. E ela fala assim para ele, ia quase falar que era a mãe dele, aí ela lembra, ela fala, não, ele é meu afilhado. A mãe dele morreu muito cedo e uma família muito rica paga pelo custo da universidade. Será que o senhor é médico? O senhor deve ter um consultório, não tem? Aí o médico falou, sim, eu tenho. Aí ela, será que o senhor poderia deixar ele treinar? Já estava no 4º ano de medicina. Treinar lá para ter contato com os pacientes, porque ele está muito querendo fazer isso. E ele diz, como ele é um excelente estudante, eu vou dar essa oportunidade para ele. A senhora pede ele para me procurar. E daí, ela fecha a barraca na hora e vai atrás do filho, falar com ele para procurar o professor, que o professor ia dar uma oportunidade no consultório. E daí fala com ele, o menino vai, começa a trabalhar junto com o professor, e daí chega o dia da formatura. O menino ia se formar. E ela se prepara
prepara toda para essa formatura. No dia da formatura, compra uma roupa bem colorida, né? Diz que com laço amarelo, diz que pega o ferro, passa no cabelo, antigamente não tinha as chapinhas, né? E aí se arruma toda, treina com sapato alto para entrar com o filho, né, na universidade. E daí o filho diz que chega na porta, encostou na porta, abriu os braços, disse que ele era lindo, era igual o pai dele, disse que uma coisa mais maravilhosa, era o Deus para ela. E aí ele fala assim: mamãe, hoje é o maior dia da nossa vida. Você é a mulher mais extraordinária do mundo. Hoje você acaba a sua tarefa e eu começo a minha. Uma vida nova se abre para mim. Quero te agradecer imensamente, porém tenho 2 últimos pedidos a lhe fazer. Você é capaz de me atender, mamãe? Como assim, meu filho? Eu já te dei a minha vida. O que seria mais 2 pedidos? Mamãe, eu sei o quanto significa a minha formatura para a senhora, mas hoje eu quero te pedir que a senhora não vá à minha formatura. Eu sou negro e irei atrair os olhares de todos. A senhora também é negra. E a senhora com essa roupa ridícula vai chamar muito a atenção. E eles não vão suportar 2 negros juntos. Além de tudo, a senhora é uma vendedora de acarajé. E eu não terei vergonha da senhora, mas a sociedade, eles são inclementes. Diz ela a Divaldo, nesse momento o meu coração despedaçou. Ele não queria que eu fosse, ele tinha vergonha de mim. Então eu respondi para ele: se você quer que eu não vá, é até um favor, porque eu não vou me sentir muito bem lá, né? Então eu acho melhor mesmo eu ficar. Que bom, meu filho, que você não quer. Não demonstrou nada para ele. E qual é o outro pedido? Mamãe, eu quero lhe comunicar que vou ficar noivo hoje. A minha noiva é filha do professor. Sendo assim, eu não voltarei mais para cá, os Alagados. Como que pode um médico morar num lugar como esse? Deixei tudo aí para a senhora doar para os pobres e eu não virei mais aqui. A senhora faz a doação e ela diz que para nesse momento e fala com o Divaldo. E eu pensei, Divaldo, que ele seria médico e atenderia todos aqui de graça, a nossa comunidade. Por fim, mamãe, está aqui o talão de cheque, eu abri uma conta, a senhora pode gastar o dinheiro que a senhora quiser, a senhora não precisa me procurar. E se a senhora adoecer, está aqui meu telefone, a senhora liga, mas não vá lá no meu consultório, porque eu recebo muitas pessoas famosas e não vai ficar bem a senhora, uma vendedora de acarajé, chegar lá. E ela diz para ele: pega o seu talão de cheque, meu filho, eu não vou precisar. Porque antes eu tinha que dar conta de 2, agora só preciso de tomar conta da minha vida. E se eu adoecer, eu vou no posto de saúde aqui do bairro. E daí, ela chega, só tem uma última coisa que eu quero te entregar, meu filho. Ela tinha comprado um anel de formatura. Antigamente, o anel de formatura acho que era mais importante do que o diploma, né? Não sei se vocês lembram disso. Comprou a prestação, pegou o anel com a esmeralda linda e deu para ele e falou: use com dignidade. E daí o táxi buzinou, ela tinha chamado um táxi para levar ele para a formatura e falou com ele: meu filho, você pode ir. Aí ele, com a consciência já pesada, falou assim: mamãe, está tudo bem então? Ela: tudo bem. Adeus, mamãe. Vá em paz, meu filho. E daí ela fala com o Divaldo: ninguém pôde imaginar o que eu sofri, irmão Divaldo, se não fosse o espiritismo e a caridade que eu faço aos outros, graças ao irmão que me deu o evangelho. Eu não sei se eu aguentaria. Naquele momento terrível, no calor da emoção, se não fosse a fé que implantou na minha alma, eu o mataria. Mataria o ingrato. E me mataria depois. Eu acalentei um monstro nos meus braços. E depois que ele se nutriu com a minha seiva, ele abandonou-me. No entanto, o Espiritismo me ensinou que nós temos os filhos de que necessitamos para evoluir. E eu amo o meu filho. Estou contando isso porque eu vou morrer. E eu sei que meu filho vai te procurar. E eu quero que você diga a ele que eu o amo muito e que eu senti muita saudade dele durante esses anos. Ao dizer essas palavras, ela fecha os olhos e desencarna. Divaldo providencia o enterro, né, manda queimar o barraco
E daí, o que acontece? Ela deixou uma caixa, tinha nessa caixa vários recortes de jornais. E o médico, ele ficou muito famoso em Salvador. E ela vinha ali colecionando, acompanhando a história dele de longe. Divaldo carrega essa caixa e diz Divaldo que um dia está lá na Mansão do Caminho e vê ele entrando. Quem tem a consciência pesada, sempre busca, né? E diz assim, ô, seu Divaldo, eu soube que o senhor atendeu uma senhora no momento do leito da morte, lá nos Alagados. Divaldo fala, é verdade, eu estive com ela. E ela lhe falou alguma coisa? Ela, o senhor é parente dela? Divaldo pergunta para ele. Ele diz, não, eu só soube que o senhor, eu sou médico. Aí Divaldo, e por que o senhor quer saber? O senhor é parente, o senhor é filho? Eu só vou te contar se você for parente dela muito próximo, o filho. Ele, não sou. Mas eu queria saber, Divaldo falou assim, com seus pacientes, o senhor dá o relatório para todo mundo? Aí ele falou, não. Então eu também não falarei, só se você for parente dela. O orgulho e a imaturidade daquele ser estava tão grande ainda, que ele não falou que era filho dela. E aí Divaldo, muito esperto, sabia que ele ia voltar, porque a consciência estava pesando. Aí passaram-se mais 2 semanas. Quem vem de lá para cá, Divaldo de cabeça baixa, diz que não, que olha, ele de novo. Senhor Divaldo, o senhor lembra de mim? Ele, Divaldo, sim, claro que eu lembro do senhor. Ele, aí, o senhor vai me falar o que foi que a senhora que morreu lá falou para o senhor no seu último momento? Aí Divaldo, não. O senhor é parente dela? Não. E continuou esse discurso. E Divaldo falou para ele, eu só vou lhe contar se você falar que é parente. E aí Divaldo começa a falar bem da mãe, né? O trabalho que ela fazia. Aí o filho fala assim, mas como assim? Ela sabia ler? Ele sabia, tinha até diploma, foi a oradora da turma. E daí ele vai quebrando esse gelo. E daí fala com Divaldo que ele era filho dela. E aí Divaldo começa a falar da grandeza da mãe dele. E ele começa a perguntar ao Divaldo, senhor Divaldo, ela tinha raiva de mim? Aí ele disse, não, meu filho. O que ela mandou me dizer? Que te ama muito, que sentiu muita saudade de você. Ele desmoronou nesse momento, começou a chorar. E Divaldo diz que vê a mãe chegar nesse momento, abraçando aquele filho ingrato, imaturo ainda, na sua juventude. E Divaldo olha aquela cena linda e fala com ele assim, sua mãe gostava muito do Evangelho. Eu vou te presentear com o Livro dos Espíritos e o Evangelho. E você vai ler. Eu vejo que você tem muito problema com classe social, com a cor da pele. Leia esse livro. Isso vai lhe tocar. Nem a mãe envolvendo ali também. Ele desmorona, Divaldo entrega o livro. O que acontece? Logo depois ele virou espírita. E médico deve estar vivo ainda, né? Muito famoso em Salvador e ajudando bastante na Mansão do Caminho. Então, com isso, a gente vem 2 coisas importantes aqui para a gente lembrar. Né? Que às vezes a gente começa um trabalho como pais e a gente não vai ter esse fruto dessa semente que a gente planta imediato. Mas está plantado. Uma hora aquilo vai, né, florescer. E essa importância da doutrina dos espíritos, nos mostrando que a gente tem a família que a gente merece, para a gente trabalhar as nossas questões. E aí, Divaldo termina assim o livro. É interessante notar a sabedoria da lei da vida. Aquela mãe sofrida, que enfrentou todos os obstáculos para educar o filho, conseguiu alcançar o êxito da reencarnação, já que o seu objetivo era conduzir o ser amado ao rumo seguro, mediante o despertar da consciência entorpecida daquele homem imaturo. Portanto, ela o trouxe do além, no intuito de que ele se tornasse espírita. Mesmo que para isso ambos percorressem caminhos difíceis, o que de fato aconteceu. Essa explicação não isenta o filho da ingratidão, que a gente sabe disso, né, da responsabilidade, mas demonstra a grandeza imensurável do amor de mãe. Eu acho que não teria história mais linda para a gente contar em relação a esse tema, que é amor e renúncia, né? Que a gente pense sobre essa história. Eu acho que é uma forma da gente gravar mais as coisas quando a gente ouve certas coisas que nos tocam profundamente, principalmente quando são histórias, né, que a gente não consegue esquecer. Meu tempo já acabou e eu só queria lembrar para vocês da importância da gente dar os primeiros passos em tudo que a gente faz, da pequenez, coisinhas pequenas que a gente faz durante um dia,
que a gente se doe completamente, que várias coisas feitas com muito amor, isso se torna grande. Né? Lembrando desse amor de mãe, da gente se doar, não importa para quem, que a gente faça o nosso melhor. Mesmo que a gente encontre ingratidão ali na frente, nós temos a consciência tranquila de que fizemos e doamos o nosso melhor. Muito obrigada pelo convite, gente. Fiquem com Deus.